Estamos de volta, senhoras e senhores. Tô super empolgado, vai rolar um bate-papo aqui internacional. Hoje a gente está recebendo aqui uma alemã, ela fala super bem o português, fala bem inglês também. Aliás, na Europa muita gente fala inglês, né? Só que ela é alemã. Então, se der tempo, a gente até vai pegar algumas dicas aqui de alemão. A gente já gastou aqui no intervalo um pouquinho. O meu alemão gastei com duas palavras. Volkswagen e Audi. Mais nada, né? Meu Deus do céu. Senhoras e senhores, ela que é diretora acadêmica da Reich Global College. Ela também é psicóloga organizacional e está aqui hoje no Gigantes da Educação para a gente poder falar um pouquinho sobre a jornada dela na educação. Senhoras e senhores, Hannah Hammer, muito boa tarde. Tudo bom, Hannah? Boa tarde, tudo bem? Que bacana te receber aqui. Você mora há quanto tempo já no Brasil, Hannah? Olha, eu vim para o Brasil em 2013, outubro de 2013. Primeiro para Curitiba. Morei em Curitiba até agosto de 2014 e desde então estou aqui em Brasília. Que bacana, são quase 10 anos. Isso. Completa agora 10 anos. E me conta um pouquinho, como é que foi essa tua vinda ao Brasil? Por que o Brasil Como que tudo isso iniciou, né? Como que tudo isso começou? Olha, eu acho que talvez teríamos que começar com o contexto em que eu cresci, né? Ok. Eu cresci num bairro que já tinha multiculturalidade, imigração principalmente da Bielorrússia e da Turquia. E então, mais tarde, na universidade, tivemos muita oportunidade de intercâmbio de pessoas de diferentes países, Ok. entre estes também latinos. Olha só, Né? você é de qual cidade lá na Alemanha? Eu sou de uma cidade bem pequenininha, desse tamanho assim, ela tem 40 mil habitantes. Ah, bem pequena mesmo. É, 40 mil habitantes. Será que o Guará tem 40 mil habitantes? não, acho que não, mas assim, até Araxá, né, que é considerado uma cidade no interior, tem 100 mil. Não, Então, Ceilândia, aqui, Ceilândia, se não me engano, tem 150, 200 mil habitantes. então, Então é bem pequenininha. Qual que é o nome da cidade? chama Völklingen. Agora Ok. deu Ó, se você em casa tentou falar o nome, repete por gentileza, Hannah. Völklingen. Völklingen. Flurkinha. É, É mais ou menos isso. isso. Passou longe. Que bacana. E aí na faculdade você começa a ter contato também com vários estrangeiros, dentre eles latinos. Chegou a ter algum Isso. brasileiro na tua faculdade que você teve Então, contato? tinha também os brasileiros que vinham para a cidade, aí, não mais Völklingen, mas Mannheim, para estudar engenharias. E aí eles vinham para fazer meio que um intercâmbio, engenharia química, engenharia de produção, engenharia, assim, né? As várias engenharias Olha só, mesmo. então, vamos deixar uma dica aqui então. Lá é um berço importante para engenheiros? Isso. Essa cidade. Você É. repete o nome por gentileza, Hannah? Mannheim. Repete, por favor. Mannheim. Mannheim. Não é isso? Lá na Alemanha, pessoal, então, você que é da área de engenharia ou você que conhece alguém, fica uma dica aqui. Imagino que alguns brasileiros ou até outros estrangeiros, quando vão para lá, talvez alguns até fiquem lá para poder trabalhar e conduzam sua carreira por lá Sim. mesmo, né? Eu tenho uma grande amiga que iniciou com intercâmbio nessa cidade e que se tornou sócio de uma empresa de automação. Olha que bacana. Qual que é a nacionalidade dela? Brasileira. Ah, é brasileira? Então, Que bacana. é por isso que eu estou falando, né? Eu tenho uma grande amiga que foi para lá. Que é brasileira. Ah, Exato. tá. Ok. Você não a conheceu lá? Eu conheci ela lá. Ah, tá ok. Aham. Aí, então, eu comecei a ter esse contato, né, com os brasileiros e eles me contarem sobre as possibilidades de pós-graduação no Brasil. E isso que, na verdade, fez com que eu viesse em 2013 para o Brasil para, inicialmente, iniciar o meu MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e, mais tarde, o mestrado. Você é da área de administração, então? Não, eu sou psicóloga. É psicóloga? Mas Ok. eu iniciei os meus estudos em psicologia querendo ir muito para a área da clínica. E ao longo da minha jornada, né, na graduação, eu me reconheci, identifiquei mais com a organizacional mesmo. Né? E aí, então,
fiz esse MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e mais tarde mestrado e doutorado na área de Psicologia Organizacional. Que bacana, que bacana. Me fala um pouquinho aqui, Hanna, o que você vê de muito diferente? Primeiro, eu já acho interessante você ter ficado no Brasil, né? Uhum. Alguma coisa você gostou muito aqui para ter ficado e a gente fica feliz por isso. Mas eu queria entender quais são as grandes diferenças que você consegue identificar na cultura dos dois países, né? E depois, qual que é a diferença que você enxerga na área educacional, para depois a gente falar um pouquinho de negócio, business e tudo mais. Sim. Eu estava falando aqui no off com a Hanna, pessoal, que assim, a Alemanha é um país que eu particularmente admiro muito. A gente está falando de um país que passou por 2 grandes guerras. Se imagina, depois da Segunda Guerra Mundial, não sobrou quase nada da Alemanha. Eles tiveram que reconstruir um país assim, com várias limitações pós-guerra. E hoje não há dúvida nenhuma de que a Alemanha é uma das grandes potências mundiais, talvez a principal potência econômica e política da Europa. E tem fábricas como Volkswagen, você tem a Audi, você tem a Puma, você tem a Adidas. Tudo isso são empresas alemãs, o que reflete a força de um povo. E quando a gente fala de esportes, Olimpíadas, a gente vê a força da Alemanha. Então, como é que um país tem uma capacidade de se reconstruir e ser tão forte? Então, tem muita coisa para a gente poder aprender aqui agora. Por isso que essa primeira pergunta para ela, qual que é a diferença da cultura que ela vê entre o Brasil e a Alemanha? E depois um pouquinho sobre a educação, por gentileza. Quando a gente fala de cultura, nós falamos de diferenças e, obviamente, também do choque cultural, né? Sim. Quando você me traz essa pergunta, né, de diferenças culturais. Eu acho que, em termos culturais, diferenças culturais, né, Brasil, Alemanha, o que nós encontramos muito é a diferença de como as pessoas se relacionam. Profissionalmente e também no âmbito social mesmo, né? Tanto que eu lembro quando eu vim para o Brasil, Curitiba é conhecido por ser uma cidade, vamos dizer assim, mais fria, né? Sim, Fria no sentido de relações humanas mesmo, né? Tem uma piada até falando assim, as pessoas não falam com estranhos e tal, né? Enfim, e essa é a cultura alemã, né? Você tem que conquistar a confiança da pessoa, então ela vai te convidar para ir para a sua casa, então ela vai compartilhar mais da sua vida pessoal e profissional também, né? São pessoas mais discretas, pessoas mais, vamos dizer, fechados nesse sentido. Mas uma vez, quando você consegue essa confiança, você elabora relações humanas que são mais duradouras, né? Eu acho que isso é uma grande diferença e também tem uma grande diferença no nível profissional quando nós falamos assim, ao meu ver, tá? Não querendo ser preconceituosa. Não, Hanna, primeiro assim, eu queria conversar isso com você, porque uma coisa é a nossa perspectiva a respeito do Brasil. Eu morei um bom tempo fora do Brasil, morei 4 anos na Europa e morei 2 anos em países aqui da América do Sul. Quando a gente vai para um outro país, a gente tem uma perspectiva diferente. Então, a crítica, muitas vezes, ela é construtiva, pessoal. A gente precisa aprender a ouvir pessoas que trazem uma perspectiva diferente de vida para nós. E a Hanna trouxe algo muito interessante, me chamou muito a atenção a tua fala, quando você trouxe sobre essa relação pessoal, porque você disse, os relacionamentos demoram mais para se estreitar. Isso. Não é isso? Ou seja, eu preciso conquistar essa confiança. Uma vez conquistado, aí os relacionamentos se estreitam. O que eu vejo aí, também existe uma seleção maior no processo de trazer pessoas mais para a minha intimidade, para a minha casa, para ouvir a minha história de vida e por aí vai. Como consequência, e isso é interessante, como consequência, acabo tendo relacionamentos mais duradouros. É isso, né, Hanna? É isso mesmo. É interessante porque quando a gente fala a nível até, tô com uma psicóloga aqui, e a gente fala muito, e a gente, hoje é só com o pessoal da psicologia, né? Que os nossos 2 próximos convidados são pessoas que trabalham também com essa parte das emoções. Sim. E a gente vê muito as pessoas muitas vezes se precipitando em algumas relações e se machucando. E é interessante quando você traz esse filtro para realmente eu começar a ter um pouco mais de discernimento. Quem que eu estou deixando entrar na minha vida? Com quem que eu estou compartilhando às vezes coisas tão pessoais? E aí a gente pega tanto da sua cultura como você trouxe, que em Curitiba,
dentro do país, do nosso país, dentro do Brasil, a cultura, nesse sentido, se assemelha com a cultura alemã. Sim. Ok? Mas fica uma dica interessante, pessoas que às vezes estão magoadas, machucadas, às vezes a pessoa fala, não, nunca mais quero casar, ou nunca mais vou ficar abrindo minha vida para ninguém. Que tal você ser só um pouquinho mais seleto? Vamos aprender com outras pessoas também, que é legal. Sim, né? E eu acho que não é tanto sobre frieza, senão sobre você entender que não é todo mundo com quem você vai compartilhar tudo e não deve compartilhar tudo. Muito bom. Né? E, mas uma vez que conquista a confiança, aí vale a pena e você consegue construir coisas boas e grandes e sonhos juntos, né? Então, assim, aplicando isso ao negócio, talvez você quer investir nesse negócio, você quer fazer acontecer, mas você tem que escolher ser seletivo sobre a pessoa que você chama para entrar no barco contigo para remar com essa pessoa, né? Muito Porque, bom. assim, você criando uma nova empresa requer muito esforço, né? Muito esforço no sentido de criar do zero e de investir, né? Não só nas relações, mas em todo o produto e o serviço que você oferecer. Muito bom. Me fala um pouquinho sobre a parte da educação. Pegou aí, pessoal? Deixa eu só reforçar aqui o que a Hannah falou. A gente no Brasil, nós temos o hábito da gente começar a se relacionar com a pessoa e a gente fala assim, vamos ver o que vai dar. E aí a gente traz a pessoa, às vezes, para muito próximo. E aí ela falou até sobre sociedade. E acontece muito no Brasil. E quando você dá um passo para trás, você vai um pouquinho mais devagar, é o momento que você consegue estabelecer, por exemplo, o que você gosta, o que eu não gosto. Deixar algumas coisas pré-combinadas para que aquilo que você está construindo não se transforme, talvez, num pesadelo, numa chateação e um problema para você daqui a pouco, quando a gente fala de negócios. Quando a gente fala de educação, você teve mergulhado no processo educacional no Brasil. Hoje existem várias críticas ao nosso formato educacional, não só de pessoas falarem, mas de pessoas que estão buscando oferecer um novo tipo de proposta de educação. Tem gente colocando mão na massa para construir algo novo. Qual que é a tua perspectiva, até comparando os dois países, quando você vê lá na Alemanha, você na graduação, e você vem para cá, você está na pós-graduação, com mestrado, doutorado, mas você deve ter tido contato com pessoas da graduação também, afinal de contas, boa parte do pessoal do mestrado e do doutorado vieram da graduação aqui do Brasil. Qual que é a tua perspectiva? Como é que você vê? Queria que você ficasse muito à vontade, a gente quer aprender com você. Sim, eu acho que, então, iniciando com a graduação, nós teríamos que diferenciar entre o ensino particular e ensino público, né? Que é uma coisa que é muito forte no Brasil, né? Eu vejo que o ensino que é oferecido, né, em termos de infraestrutura, né, em termos também da qualidade de professores que às vezes você consegue contratar, é melhor, né, no ensino particular, quando a gente olha, né, para o ensino médio, por exemplo, né? Aí é curioso porque em algum momento parece se inverter, né? Aí quando você vai para as faculdades públicas, né, tipo Universidade de Brasília, por que os professores que aí têm um networking internacional não estão nos particulares, mas estão na universidade pública? Eu acho isso curioso, né? Agora, se a gente compara a Alemanha com o Brasil, é isso que você aí que você queria chegar, né? Eu vejo que a pós-graduação na Alemanha é muito mais escolarizada, no sentido de profissionalizante. Ok. Você não entra no mercado de trabalho sem que você faça um mestrado profissionalizante hoje. Bacharel não te leva a lugar nenhum na Alemanha. Ok. Por quê? Porque houve uma mudança, que era os 5 anos de graduação, que tem aqui também, para um processo que ele chama de Bolonha. Então, teve o bacharel de 3 anos. Aí, o que as empresas falaram? Mas uma pessoa que tem só 3 anos de estudo não tem as mesmas experiências, não tem os mesmos conhecimentos que uma pessoa que tem 5 anos de estudo. Então, as pessoas começaram a investir no mestrado profissional. Consequência disso é de que as pessoas pensam menos para si mesmo
e pensam mais na linha daquilo que o professor, que o docente, que a faculdade está colocando para o mestrado. Eu via isso como um diferencial aqui no Brasil. Assim, eu sei que depende muito com quem você trabalha, mas os meus orientadores, com quem eu fiz mestrado e doutorado, são pessoas que me ensinaram a pensar por mim mesmo, né? Eu trouxe o meu projeto, que por curiosidade, é sobre a aprendizagem no trabalho e também entre culturas, né? E aí, né, eles me só deram o apoio, o suporte para fazer esse trabalho, né? Então, eu vejo que o mestrado, o doutorado aqui no Brasil, para mim, me chamou a atenção, né? No sentido de, olha, você tem aqui a possibilidade de você fazer o seu projeto desde que você é implicado nesse projeto e nesse processo. Depende muito do aluno. Também. Né? Obviamente, se um aluno não gostaria de ir atrás dos livros, ir atrás dos artigos, não ler, não fazer a sua análise de dados, aí o professor também não consegue ajudá-lo. Muito bom. Né? Agora, quando o aluno quer, ele consegue e o professor o vai ajudar. Né? Tanto que assim, o meu professor orientador de doutorado, ele tem muitas relações, assim, numa universidade no Israel, várias universidades nos Estados Unidos. Então, assim, não, fala com fulana de tal, ela pode te ajudar com tal coisa. E aí, assim, cabe a você, enquanto aluno, de ir atrás disso, né, de procurar essa orientação. O teu mestrado e o teu doutorado você fez na Universidade de Brasília, na UNB? Foi, mas com dois professores diferentes. Um que trabalha mais com aprendizagem no trabalho, era esse meu mestrado, e um que trabalha com o que nós chamamos de psicologia transcultural no doutorado. Que espetáculo, que legal. Hoje você trabalha com o que, Hannah? Eu trabalho como diretora acadêmica na High Global College, que é uma instituição nova, né? Nós iniciamos efetivamente em 2021 com a nossa primeira turma do MBA, que já se formou. Agora já estamos formando a nossa segunda turma, né, do MBA, e são alunos de 14 países e professores de 7 países. Não, porque ficou lindo, né? Porque está exatamente na tua área da tua pós-graduação, ficou perfeito. São quantas nacionalidades você falou? 14 países 14... de alunos e 7 países de professores. Tá, muita gente não sabe, né? A RAIC é a principal patrocinadora dos gigantes da educação. Então a RAIC é uma pós-graduação, é um MBA, viu, pessoal? Então quem tiver interesse, é um MBA de business, não é? Isso. Assim, de negócios gerais, né? Porque aqui no Brasil também a gente cai um pouco fora disso, gente, né? Se você vai para um MBA, geralmente se procura gestão estratégica de pessoas, gestão financeira, gestão não sei o quê, né? O que você vai aprender conosco na High Global College é que, na verdade, você vai aprender de tudo do negócio, de todo o processo do negócio um pouquinho. Que, como gestor, você não pode focar apenas nas pessoas. Você precisa saber de contabilidade, você precisa saber de financeiro, você precisa saber de projetos, você precisa saber de gestão de forma geral. Qual que é o perfil do aluno que procura vocês, que está buscando esse multiculturalismo numa pós-graduação, no caso o MBA? E lembrando que o curso ele é todo em inglês, né? Até para poder reunir o idioma que reúne esses 14, como é que fala? Esses 14 países aí em um curso, é o inglês. Reúne eles pela linguagem que está em inglês, então é acessível, né? Porque se a gente fosse fazer um curso desses em português, né? Nós não teríamos 14 países, certamente, porque são poucas pessoas, né? Que têm, vamos dizer, competência, né? De fala linguística portuguesa. A gente não tem nem 14 países que falam português. Eu acho que são... mas são mais de 10. Mas não chega a 14 países, se eu não me engano. Depois você confere, por gentileza, Y.
Não, e aí você tem, então, o inglês que junta essas pessoas, mas não só isso, né? A nossa, vamos dizer, toda a ideia que está por trás da High Global College, a ideia de inovar, de empreender, de acelerar, na verdade, a carreira desses alunos que estão conosco. Na grande maioria, elas estão, assim, né, entre... indo para os 30 anos, 30, 35, talvez no máximo, e eles estão aí empreendendo, né? Ok. Assim, nós temos vários alunos que já tiveram ideias de negócio e que colocaram depois do MBA ou ainda durante o MBA esse negócio para rodar. Que Né? bacana. Ou então nós tivemos alunos que já estavam inseridos numa empresa. Nós temos atualmente uma aluna que é da Romênia, que me recordo aí. Ela tem um negócio de cafés especiais. Ok. Só que ela não criou só para vender café, mas também para fazer todo o processo de roastery, sei lá como que é isso em português, De padaria, não. Não, o grão vem verde e você tem que fazer um processo para você poder utilizá-lo no café, né? Ah, tá, ok. Tem todo o preparo do grão. Isso. Olha que espetáculo. Eles vão fazendo viagens para escolher o melhor grão. Agora eles iniciaram uma academy, né, que é tipo para ensinar as pessoas todo esse processo. Enfim, e ela está lá no MBA e o que o MBA contribui para ela? Ferramentas, habilidades técnicas mesmo, né, para melhorar o negócio dela. Ela já tem no negócio dela, mas ela quer melhorar. E nós temos alunos que estão com uma ideia e querem sair do papel e colocar na prática. Tanto que a gente tem uma disciplina, por exemplo, que em português seria algo do tipo inovação e empreendedorismo. Uhum. E aí, durante essa disciplina, os alunos fazem um plano de negócio. E aí, o que sai De um daí? negócio novo. De um negócio novo ou de um novo setor, Ok. de um novo produto, né? Nós temos uma aluna que hoje está nos Estados Unidos com um negócio que, né, o plano de negócio foi feito durante o MBA, e nós temos um aluno aqui em Goiânia, logo no jardim de Brasília, quase que isso, né? Que criou uma hamburgueria, né? E está rodando a hamburgueria. Que espetáculo. Pessoal, que resultado melhor que você quer de um MBA do que as pessoas abrindo negócio durante o curso ou logo após o curso? Oi, Y. São 10 países de língua portuguesa. Já incluindo o Brasil. Maravilha, maravilha. Mas que espetáculo isso daí. Olha, 14 pessoas. Vamos lá, você já falou um pouquinho sobre isso, mas se a gente puder aprofundar um pouco mais, até porque é a tua área. Quando a gente reúne ali quatro nações, são 4 países, representados por um ou por 2 indivíduos de cada um desses países, qual que é o ganho? Qual que é o ganho para um aluno? Pessoal, esse MBA, a sede deles é aqui em Brasília. Nós estamos falando de uma empresa brasileira, tá, pessoal? O nome é em inglês, né? High Global College, assim que fala, Isso né? mesmo. É em inglês, mas é uma empresa brasileira. E se fala inglês exatamente para que a gente possa ter esses alunos todos juntos. Então, o inglês eu já sei que é interessante. Quem quiser praticar o inglês vai crescer muito nesse processo da prática. Agora, que outros ganhos, além de tudo que você já trouxe, Hannah, existe quando eu escolho a Hike para eu poder mergulhar em um processo de pós-graduação, no caso de um MBA? Olha, eu acho que um grande ganho nosso, não acho, eu tenho certeza, né, é de que você vai aguçar a sua sensibilidade cultural. E por que isso é importante? Os negócios hoje, né, os grandes negócios de sucesso, eles não permanecem mais nas fronteiras, né, nacionais. Eles vão fazendo ligações, ligações no sentido de, né, associações, sociedades para fora do país. Ou eles vão vender o serviço, o produto para fora do país, ou elas vão, né, criando subsidiárias em diferentes países. Eu preciso preparar
as minhas equipes para aquele contexto cultural ou para aquela equipe que vai vir para a minha empresa, né? E aí eu vou dando vários exemplos de sensibilidade cultural que ocorreram mesmo conosco, né? Lá, que eu acho legal. que vai ser interessante para vocês. Uhum. Nós temos atualmente uma aluna que é chinesa. 10 horas de diferença de time zone, né, de zona de fuso de tempo. Né? Então, isso também é bem interessante. Nós temos alunos que começam a aula às 6 da manhã em Guatemala e ela lá que começa a aula dela às 8 da noite na China. Né? E aí você fala assim, mas como assim? Quando que essa criatura vai terminar a aula dela, né? E a gente trouxe isso no processo seletivo para ela, nós falamos para ela, mas fulana, né, como que é isso? Você vai querer, assim, se sabe, né, que as nossas aulas são de tal horário a tal horário, eu acho que você vai terminar a sua aula às 2:30 da manhã na China. Nossa! Sabe o que foi a resposta, Leonardo? Me diga aí. Me diga o que você acha que ela nos respondeu. Não, pela sua carinha, eu tô achando que ela topou. Ela falou assim pra gente, qual o problema de estudar até as 2:30 da manhã? Eu não trabalho no sábado. Foi essa a resposta, sabe? Então, assim, e essa aluna, assim, para além de nos trazer essas ideias sobre como a educação pode ser diferente, transformador em diferentes países, ela nos aguça muito a sensibilidade cultural, porque ela traz reflexões por causa de restrições que existem na China, né? Ela nos traz reflexões que fazem com que os alunos precisam pensar, tá, mas como que eu vou trabalhar junto com ela no negócio? Que fazem com que ela precisa pensar, tá, mas eu sei que no meu país isso é complicado, mas aquela outra pessoa que trabalha comigo, sei lá, está na Quênia, e lá não é um problema, né? E ainda, né, eu quero fazer a diferença, eu quero me tornar um líder um líder e um empreendedor que é capaz de lidar com essas diferenças culturais e com equipes diferentes, né? Sei lá, pensa que aqui no Brasil não seria um problema de se envolver num negócio que vende tabaco, né? Mas para ela, culturalmente, e pela visão que a comunidade dela pode ter sobre ela, isso seria um problema. Então, começa a ter-se discussões em sala de aula para identificar os assuntos que são culturalmente sensíveis e como eu vou gerenciá-los. De dar outro exemplo, que é mais da minha área assim, de gestão. Ok. Né? Na primeira turma, eu dei uma aula sobre, como lidar com assédio, né? Que é um dos grandes temas dentro da área de psicologia organizacional quando a gente olha para a saúde mental no trabalho, né? E aí nós discutimos um caso, aí uma aluna lá da França, ela falou assim, não, mas simples, você vai lá, abre um comunicado para o RH e o RH resolve. E aí um aluno lá na África, acho que Sierra Leone, o país dele, né? Ele falou assim, não, minha querida amiga, isso não é possível aqui. Se a gente fizer isso, então a gente vai ficar desempregado. Opa. E aí começou a ter uma discussão sobre, não, mas você precisa abrir a sua cabeça, né? Enfim, né? Uma discussão que inicialmente desconfortável, mas muito importante para que eles aguçassem uma sensibilidade cultural. Que bacana, pessoal. Eu costumo dizer, quando alguém pergunta para mim o tempo que eu morei fora do Brasil, né, se eu achei positivo e tudo mais, eu sempre falo que vale muito a pena uma pessoa poder sair do seu próprio país e ter contato com uma cultura que não é a sua, você cresce muito. E a gente está falando aqui, a Hannah acho que tocou em assuntos muito sérios sobre respeito. Né? Você aprender a respeitar o outro, porque uma vez que a gente aprende isso até com uma outra cultura de outro país, a gente aprende também a diferenciar mais as diferenças entre nós mesmos, né? Porque dentro da nossa sociedade existem pessoas que são diferentes
E uma coisa é você ter a tua posição, e diferente de você ter a tua posição, é você lutar contra a outra posição, ao invés de saber construir alianças, apesar de muitas vezes algumas posições serem diferentes. Agora, quando a gente traz um MBA como esse, a gente acaba tendo uma oportunidade de conviver com pessoas, mesmo estando no Brasil. Como é que vocês fazem para que haja essa interação? Porque você falou assim para mim que eles conversam entre si. O curso é todo online. É isso, né, Hannah? Sendo online, como é que é esse contato? Não são aulas explanativas? Eles interagem? Como é que é? Um outro grande diferencial, né, nosso é de que os alunos fazem interações durante a aula. Como que isso? A gente tira o foco do professor e nós olhamos para o grupo, para a equipe. Eles têm um business plan, né, um plano de negócios para fazer. Pois bem, não vai ser brasileiro com brasileiro, né, trocando ideia. É um brasileiro, um francês e uma chinesa, que vai estar, ao mesmo tempo, trabalhando o mesmo plano de negócios. E aí? Depois a gente vai trocando, vai fazendo, né, contribuições no sentido de, vamos ver se isso faz sentido dentro desse país, né? Ou o que funciona ou não funciona, né? Então, eles o tempo todo são colocados em equipes e em projetos em que eles têm que pensar juntos e em que têm que aguçar essa sensibilidade cultural. Que bacana. Me conta aqui, Hannah, das pessoas, até porque você teve uma turma que já concluiu, tem uma turma agora acontecendo. Qual que é o tipo de feedback que você está tendo desses alunos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, desse contato cultural ou multicultural, tanto contato quanto contrastes muitas vezes. O que eles falam para vocês? Olha, eu acho que mais do que falar é o feedback que nós tivemos, não sei se você já está sabendo, né? Mas nós tivemos no início desse ano, em fevereiro, um evento que foi em pessoa, né? Foi presencial. Foi presencial. Foi lá em São Paulo. Okay. Foi o primeiro High Global Summit. E nós tivemos aí, efetivamente, o feedback presencial, né? O que eu quero dizer para isso? Acho que conseguiram vir 3 de países diferentes. O John, do Sudão do Sul, a Mônica, da Romênia, e o Hector, de Guatemala. Né? Fora disso, os brasileiros que já estavam aqui no Brasil. Mas o feedback que eles nos deram foi o seguinte, eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente não pensou que nós tivéssemos esse impacto, assim, né? De uma forma online. Eles falaram assim, gente, parece que a gente está se conhecendo há anos. Eles estavam ali, em pessoa, primeira vez de se encontrar, e a comunidade que eles tinham criado foi tão forte, e uma até falou assim, eu fiquei até sentido que fulano não veio, né? E aí, mas por quê? Porque ele foi muito importante na minha jornada. Olha né? só. Então, assim, eles criaram laços muito fortes por conta desses projetos e por conta da interação que eles tiveram ao longo dessas semanas de MBA. Hannah, só vou aprofundar um pouquinho mais em algo que a gente já falou, só para quem está em casa entender. Vocês usam uma ferramenta hoje, online, onde os alunos, você consegue separar as turmas em pequenos grupos e ali eles interagem, se assemelhando o máximo possível a um contato presencial, só que está acontecendo, uma pessoa está na China, outro está aqui no Brasil, outro está no país africano, outro em um país europeu, é isso? É isso. As nossas aulas do MBA hoje acontecem aos sábados. Nós temos 2 aulas ao mesmo intercalado, ou na verdade em episódios diferentes, né? Okay. Das 9 até as 11h30 da manhã aqui no Brasil e uma que acontece das 1 até as 3h30 da tarde aqui no Brasil. Obviamente, 9 da manhã não é 9 de manhã em Guatemala, né? Aí vai ser 6 da manhã, aí na China 8 da noite e por aí vai, né? E aí o que acontece? O professor pede para eles fazerem uma leitura, assistir num vídeo, preparar alguma coisa já para a aula. E a aula ela é muito interativa. O nosso foco não está no professor, mas nas habilidades que os alunos estão
desenvolvendo. E quanto melhor de se mostrar isso, se eles colocam a mão na massa. Né? Se eles mesmos trabalham em projetos, se eles mesmos discutem entre si para resolver um caso, e a gente brinca, né? Brincava antes do ChatGPT, né? De que as resoluções do caso não podiam ser encontradas no Google. Né? Hoje a gente já tem que falar, não colocar no ChatGPT, né? Não poder encontrar a solução desse problema, desse caso, no ChatGPT. Mas, assim, o ChatGPT também, ao mesmo tempo, abre novas possibilidades, né? De pensar. Muito bom. Já teve algum aluno, na verdade, grupos de alunos de países diferentes que se reuniram para para abrir uma empresa em conjunto? Não que eu saiba, mas eu vejo que eles têm umas ligações muito fortes entre si e assim, talvez nesse momento não tenha tido oportunidade ainda, né? Porque tem também assim pessoas que estão em diferentes momentos das suas carreiras, né? Essa aluna que abriu o negócio nos Estados Unidos, ela era servidora pública e saiu do serviço público para, né, fazer esse negócio dela. Mas o colega que ela tem mais, vamos dizer assim, proximidade na Guatemala, ele trabalha dentro de um banco e ascendeu, né, profissionalmente. Acho que isso também é um outro diferencial. Nós temos vários alunos que, embora eles não tenham assim, aberto o negócio, o MBA é como se um acelerador de carreira, Que com bacana, toda certeza. que bacana. Quanto tempo que durou o MBA? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com um encontro semanal, é isso? Com um encontro semanal e aos sábados e geralmente 1 ou 2 semanas de espaço entre módulos. Ah, tá. Não é toda semana. É cada 15 dias, pelo menos. Não, um módulo dura 8 semanas, Ok. hoje, né? Aí eles têm 1 ou 2 semanas de pausa entre Entendi. módulos e depois, de novo, um módulo de 8 semanas. Tá. Enquanto você está dentro de um módulo, é toda semana, todo sábado tem aula. Exato. De manhã e de tarde. Isso. Que interessante. E, além disso, as leituras e a preparação do projeto, assim, durante a semana, que isso, às vezes, é desafiador, porque essas pessoas trabalham também, né? Tá certo, muito bom, muito bom. Me conta um pouquinho aqui, vocês, por enquanto, não estão com turma aberta, nova turma aberta, por enquanto, não. Não, mas a gente, não sei se você ficou sabendo, né? Mas a gente está com um novo projeto aí. Logo, logo vai chegar também a graduação da RAIC. Opa, pessoal, Então, uma graduação internacional. É isso, né? É isso. Tá. Né? Já pode falar um pouquinho ou por enquanto não? A gente está no processo, então, assim, né? Mas provavelmente nós vamos iniciar, né, essa graduação no ano que vem. Abrir a primeira turma, mas logo vão ter divulgações assim mais específicas sobre a graduação. Mas a ideia, né, é de que os alunos vão também ter na graduação essa internacionalização, com potencial de ir para o exterior. Olha aí, hein, pessoal. Então, ó, você que é jovem, quer fazer sua primeira graduação ou segunda graduação, ou você que é pai e sonha que teu filho faça um curso internacional, se prepara. Eu sei da proposta. Por enquanto, só um pedacinho, só para você ficar curioso por aí. Tem coisa muito bacana chegando. A gente consegue colocar daqui a pouquinho aqui na tela Gabriel, consegue colocar daqui a pouquinho o patrocinador? What? Não, a RAIC, como é que fala? A GATTEC, por gentileza, quando puder, vocês me avisam, por favor. Hanna, me conta aqui, por que você escolheu morar no Brasil? A gente pode falar só um pouquinho dessa tua parte agora? Já ganhei a confiança da Hanna, deixa eu ver, né? Obrigado. Então, gente, é porque eu vim para o Brasil para fazer a pós-graduação mesmo, Sim. né? Eu queria fazer um mestrado e era difícil de fazer o processo seletivo
sem morar no Brasil. Na verdade, era isso, né? Mas aí você permaneceu, eu quero entender assim, tudo bem, eu entendi que você veio, porque o teu mestrado durou quanto tempo? 2 anos? Sim, então, o MBA durou de 2013 até 2016, porque eu transferi de Curitiba para cá. O mestrado de 2015 a 2017 e o doutorado de 2017 a 2021. Mas, assim, como que foi essa história aí no meio, né? Eu vim fazendo MBA e pensando, vou no máximo fazer um mestrado aqui. E aí eu vou me vir embora, né? Vou ver outras possibilidades, né? E aí, curiosamente, eu comecei a gostar muito da sala de aula. Que aí começa, assim, essa jornada mais na área de educação, né? É porque na verdade, eu não me via como professora. Eu tenho uma tia que é professora, mas do ensino fundamental, né? E eu não me vi nesse lugar, né? E aí eu tive que fazer aquela disciplina lá de dar aula no mestrado, né? E eu falei assim, nossa, que bacana, tô gostando disso. E aí eu comecei a falar com o meu orientador, falei assim, o Jairo, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas ele, né, é um dos mais antigos professores aí, acho que do programa, né? Eu falei assim, Jairo, eu tinha, assim, eu gostei muito de dar aula, assim, como que eu faço para construir uma carreira dentro dessa área? Ele falou assim, Hannah, é o seguinte, assim, na educação, mestrado já não basta. Você precisa investir no doutorado. E, além do doutorado, você precisa investir em publicação, tipo, experiência em sala de aula e, se você puder, na área de gestão. Porque são os 3 pilares que são avaliados quando você procura se vincular como professor adjunto, alguma coisa assim, nas universidades federais, né? Eu falei assim, então eu preciso fazer um doutorado, né? Tá, então o que eu vou fazer no doutorado? Eu fiquei pensando, né? Gostei do meu tema de mestrado, mas eu queria ir um pouco mais para a área de cultura. Porque o que acontece? O mestrado era aprendizagem no trabalho entre a Alemanha e o Brasil. E a gente volta para aquele negócio das relações que eu falei. Eu fazia entrevistas, né, com os brasileiros na Alemanha, com os alemães aqui. E é muito curioso, porque eles falavam assim, Hannah, não, é porque é muito difícil aqui, né, os brasileiros na Alemanha, é muito difícil aqui, é porque, assim, o povo, assim, fala um dia o que você tem que fazer, aí não aparece mais, aí depois de 10 dias vem e cobra para você, você fez tal coisa? Né? Assim, parece que eles não se relacionam, parece que não tem essa coisa, né, que a gente tem no Brasil. Por outro lado, os alemães aqui no Brasil, problema inverso, né? Não, eu falei que o prazo era dia 10. Aí eu falei isso no dia 20, vamos supor, dia 20 de agosto, falei que o prazo era dia 10. Cheguei no dia 9 para a pessoa e perguntei se ela tinha feito. Ele falou, qual o projeto? O que eu tenho que fazer? Então, até essas pessoas, né, entenderem que, não, eu preciso criar uma relação. Essa relação humana também, né, ela é importante no trabalho, né? Então, isso me chamou muito a atenção e aí eu queria ir mais para o lado aí de cultura, né? Psicologia organizacional, mas ainda mais nessa questão de cultura, né? E aí eu fui e estudei a diversidade de equipes multiculturais, né? E como que isso impacta o trabalho. E aí, assim, né? Me consolidei no Uniceplac, aí que é conhecido, né, por vocês, né? A professora Kelly também estava aqui, sim, a professora Kelly esteve aqui, reitora da Uniceplac. Exato, né? E aí a gestora aí da gestão de pessoas, ela um dia ela falou assim, ela me ligou, acho que foi em a Regiane? A Regiane. A Regiane, conheço uma amiga minha, a Regiane. Então, eu não sabia se você conhecesse, mas aí ela, acho que deve ter me ligado em abril ou maio de 2020. Ela falou assim, Hannah,
eu tenho uma proposta aqui para você e tal. Não sei se você viu aquele e-mail. O Edson tinha enviado um e-mail sobre esse projeto dele da High Global College, quando ele saiu, né, do Uniceplac. E aí eu falei, sim, eu vi esse e-mail, mas o que é a proposta? Não, é porque o Edson está procurando pessoas que possam ajudar ele no projeto. E foi assim que se iniciou, então, o momento da Hike, né? Que legal, muito bacana. Me conta que você é casada? Sim. Você casou com um brasileiro ou com um alemão? Não, com brasileiro. Com brasileiro, tá vendo? Você tem filhos? Tenho. Que bacana. Uma filha que vai fazer 1 ano. Nasceu aqui no Brasil mesmo? Nasceu. Que é bacana. Teutora brasileira que fala assim, né? É o quê? É Teutora brasileira, alguma coisa. Alemão e Brasil chama Teutoro brasileiro. Acho que é isso. Não sei como é que fala. É. Mas muito bacana. Então hoje, quem quiser estar perto de você, aprender com você aprendeu muita coisa, você sabe muita coisa. O caminho é se aproximar da Hike, não é isso? Ter contato ou com o MBA, por enquanto não tem turma nova agendada, ou se não em breve, através da graduação, né? Então, sim. Muito bacana. Quem quiser conhecer lá um pouquinho da Hike, tem algum contato? Você tem aqui? Pode entrar em contato com o próprio Edson ou comigo, né? Assim, com questões acadêmicas é mais comigo, com questões assim mais conhecer a instituição, provavelmente mais assim com o Edson. Você quer o meu contato de... Que contato que a gente pode... Acho que o e-mail, ou pode ser o e-mail? Pode ser e-mail. Se tiver o site também lá da Hike, também sim, é bacana. Né? Então, o meu e-mail é Hannah, HANNAH, @highcollege.com. Vou botar a Hike aqui, por favor, Gabi. Ficou ótimo. Obrigado, querido. Então, Hannah, vamos repetir por gentileza, Hannah, principalmente para quem está acompanhando pela rádio aí, Hannah começando com um H, depois 2 N's, Hannah, aí já vem @Hike? Sim, é Hannah, HANNAH, @highcollege.com. Tá? Eu vou falar aqui rapidinho para quem está acompanhando pela rádio, o Hike se escreve HAYEK e college é COLLEGE.com. Então, Hannah, H-A... Me ajuda aí, Hannah. Hannah, HANNAH, desculpa aí. Pronto. E o site qual vai ser? O site é www.highcollege.com. Muito bem. Qual foi a última vez que você foi à Alemanha? Oi? Qual foi a última vez que você esteve na Alemanha? 2019. Ah, tem tempo. Sim. Tempo. Saudades de lá? Sim, dos meus pais, mas família, né? Aham. Muito bem. Mas é praticamente brasileira porque aqui já. né, tivemos aí toda a questão da saúde no meio, né? Então, assim, da pandemia. Verdade. E aí, assim, né, com as fronteiras limitadas, aí foi difícil. Mas, se Deus quiser, ano que vem nós vamos. Que bacana. Pegou aí, pessoal? Então, uma oportunidade espetacular para você que de repente já não quer mais se aventurar tanto assim no processo da educação, de repente o teu filho, 2 oportunidades aí, tanto uma pós-graduação quanto uma graduação multicultural em inglês, internacional. Pessoal, oportunidade fantástica. Hannah, muito obrigado. Obrigada a você. Muito sucesso, sou super fã da Hike. Faltava te conhecer, sabendo que agora a Hike está entregue em mãos espetaculares que estão nas mãos da Hannah. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Obrigado, Hannah. Foi um prazer estar aqui com vocês. Querido. Como é que fala obrigado em alemão? É danke. E se for, pode complicar ainda. Aí você fala Dankeschön. Dankeschön é tipo thank you very much. Exato. Muito obrigado. É danke? Schön. Schön. Dankeschön, Hannah. Tá certo? Isso mesmo. Ah, meu Deus, muito bem. Só um minutinho, pessoal, a gente já vem, a gente vai fazer um rápido break, daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre as 12 áreas da tua vida. Você tá achando que era o quê? Que era só a vida profissional, vida pessoal? Não, tem muito mais. A nossa querida Theo Corso, que é especialista em inteligência emocional, vai estar chegando aqui logo após o nosso break. Hannah, obrigado. Obrigada. Fica com Deus, muito sucesso. Rápido break, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta.